Vamos lá deixar mais um versículo para a sua meditação. Lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 25 e 26, aparece o primeiro registro do homem prestando um culto a Deus. A Bíblia diz que depois do pecado de Adão, houve uma desconstrução no plano original. A Bíblia diz que a maldade entrou, a perversidade, a ruindade, os homens se tornaram zombadores e o caos se apoderou da terra. Então Adão teve um novo filho com Eva, o nome dele era Sete, e esse filho chamado Sete teve um filho chamado Enos. E lá no livro de Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26, tem o primeiro registro do homem invocando a Deus, prestando um culto a Deus. É desejo do Senhor que prestemos culto a Ele. Nós vemos em toda a história da Bíblia os profetas. Abraão prestou culto ao Senhor, Abraão ofereceu holocausto ao Senhor. Nós vemos que Isaac, Jacó, nós vemos que Elias, todos os grandes profetas da Bíblia, eles prestaram culto a Deus. Quando Deus foi tirar o povo lá do Egito, Deus falou: olha, deixa o meu povo sair para que me preste culto no deserto. É a vontade de Deus que prestemos culto a Ele. Só que com o passar dos anos, o sentido original de prestar um culto a Deus foi completamente modificado e deturpado. Hoje as pessoas vão para a igreja, aonde nós deveríamos prestar culto a Deus, e não impede que nós prestemos culto a Deus dentro de casa, sozinho. Nós podemos prestar culto a Deus dentro da nossa casa, mas quando as pessoas vão para a igreja, elas vão para a igreja apenas para receber de Deus. Só falta chegar na igreja, digitar uma senha e falar: eu quero isso, isso, isso e isso. Não, meu irmão. O sentido original é que nós venhamos até a igreja para adorar ao Senhor, para invocar o seu nome, para bendizer o seu nome, para proclamar as suas maravilhas, para exaltar, para agradecer a Deus, e não ter essa cultura de chegar para a igreja para a gente só receber. Parece que nós vamos para o culto só para arrancar alguma coisa de Deus. Você pode estar cheio de problema, você pode estar cheio de luta, cheio de dívida, você pode estar do jeito que for, eu posso estar do jeito que for, mas quando eu entrar na igreja, eu tenho que prestar um culto a Deus, eu tenho que oferecer um culto a Deus. E não importa o que eu vou sentir. Hoje existe muita confusão. A pessoa acha que porque ela sentiu arrepio, porque ela virou o olho, porque ela chorou, Deus aceitou o culto. Nada disso. Quando nós oferecemos o culto a Deus, não importa o que nós vamos sentir. Importa é que Ele receba o culto. Importa é que Ele receba a nossa oração. Ele é que tem que receber o que nós oferecemos para Ele. Em muitas igrejas hoje, as pessoas vão pregar e elas preparam mensagens para agradar o homem, para que o homem seja o centro. O culto é teocêntrico, ou seja, Deus é o centro de tudo. Eu não tenho que ouvir palavra para massagear o meu ego. Eu tenho que ouvir palavra para que me leve a Deus, me aproxime de Deus.